E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Victor, seu professor de inglês. Hoje a gente já está na nossa 7ª aula de inglês. Hoje vai falar sobre como fazer perguntas no inglês. Então, bora parar de enrolação e bora começar. Beleza, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente vai usar o verbo to be, aquela coisa que eu já tinha falado para vocês que a gente vai usar o verbo to be de novo, para fazer perguntas no inglês. Então, eu vou pegar aqui minhas anotações e a primeira coisa que a gente vai discutir é quando o verbo to be está na frase, como que a gente faz a pergunta. Então, beleza, pessoal. Agora a gente vai pegar um exemplo em inglês e a gente vai aplicar essa regrinha que a gente vai aprender para fazer as perguntas e como a gente faria uma pergunta com essa frase em inglês. Então, beleza. A gente está com a frase aqui, You are Brazilian. Você é brasileiro. You are Brazilian. Você é brasileiro. Beleza. A única coisa que a gente tem que fazer é pegar o verbo to be e o pronome, o sujeito da frase, basicamente, e inverter esses dois. Então, ficaria basicamente, você afirmando, ficaria You are Brazilian, você é brasileiro. E na interrogativa ficaria Are you Brazilian? Are you Brazilian? É só basicamente a gente inverter e eu vou fazer na edição isso pra vocês, pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. E aí é basicamente isso aí quando tem verbo to be na frase. Agora eu só vou fazer mais um exemplozinho assim pra vocês saberem, pra vocês entenderem, porque quando eu fui fazer essa regrinha com o verbo to be no I, que é o I am no caso, pra mim ficou mais difícil de entender. Por exemplo, I am Brazilian. Eu sou brasileiro. Quando a gente ia fazer uma pergunta, a gente ia fazer assim: Am I Brazilian? Eu sou brasileiro? Vocês têm que entenderem também que no português a gente só muda a entonação de voz para fazer pergunta. Essa é uma matéria que é mais difícil no inglês. É meio raro isso, mas é uma matéria que é mais difícil no inglês do que no português. Mas vamos lá. Am I Brazilian? Eu sou brasileiro? Então, basicamente, não importa. A gente que é acostumado a mudar o tom de voz quando a gente está falando. Não adianta você chegar e falar assim, I am Brazilian? Não adianta. Não vai ser uma pergunta quando você mudar a entonação de voz. Vai ser uma pergunta quando você fazer o Am I Brazilian em vez de I am Brazilian. Entendeu? É basicamente isso aí, então, pessoal. Quando o verbo to be está na frase. Então, bora lá para a segunda etapa dessa pergunta. Então, bora lá, pessoal. Agora, a gente vai usar o verbo to do quando o verbo to be não estiver na frase. Então, basicamente, a segunda etapa é quando o verbo to be não está na frase, o que a gente faz para fazer uma pergunta? Então, agora eu vou explicar para vocês. A gente vai usar o verbo to do, verbo fazer. Entendeu? Vai estar aparecendo aí na tela para vocês como a gente vai fazer isso. Eu tenho um exemplozinho aqui, You go to school. Você vai para a escola. You go to school. Você vai para a escola. Como que a gente faz isso, sendo que não tem o verbo to be nessa frase? Como que a gente vai fazer uma pergunta? A gente adiciona o verbo to do no começo da frase. Do you go to school? Essa é a interrogativa. A afirmativa é You go to school. Você vai para a escola. Do you go to school? Você vai para a escola? Entendeu? Basicamente isso aí, pessoal. É só a gente adicionar isso. Mas agora, a gente tem que lembrar daquela regrinha. Que quando está na terceira pessoa, a gente conjuga o verbo. Aí ficaria diferente. Eu tenho um outro exemplo aqui. He goes to school. Lembra da aula de conjugação de verbo? Que na terceira pessoa conjuga o verbo? Então, he goes to school. Como ficaria essa frase numa pergunta? Vamos lá. É um pouco mais difícil essa, mas a gente vai ter que conjugar o verbo to do, aí colocar o he na frente, aí a gente só pode conjugar um verbo na frase. A gente não pode conjugar dois. Então a gente só vai conjugar o verbo to do, vai colocar o he, e aí o resto a gente vai colocar só que como se fosse o objeto da frase. Mas vamos lá. He goes to school ficaria Does he go to school? He goes to school, afirmativa, e interrogativa ficaria Does he go to school? Aí é basicamente isso aí, pessoal. Então, pessoal, agora a gente vai para a terceira etapa da nossa regrinha de como criar frases na interrogativa no inglês. Então, beleza. Bora lá, pessoal. Agora a gente vai ter uma terceira ocasião de frases em inglês, que quando não tem verbo to be, quando
não tem verbo to be na frase, quando tem verbo to be, quando não tem verbo to be, e agora quando tem auxiliar na frase. A gente vai usar a segunda etapa quando não tiver auxiliar nem verbo to be na frase. E a terceira etapa a gente vai usar quando tiver auxiliar na frase, entendeu? O auxiliar modal, no caso, que a gente já teve aula. Aquela aula é muito importante, por isso que a gente tinha que saber ela para um dos momentos que a gente vai retomar essa aula é aqui. Só que vai ter muitos outros, porque auxiliares modais é uma coisa que ela é muito recorrente, entendeu? É uma coisa que usa muito no dia a dia. É uma coisa que a gente tem que estar com a mente limpa em relação a isso. Então, caso vocês tenham dúvida, voltem lá, dê uma revisada, porque é muito importante aquela aula. Então, bora lá. Eu tenho um exemplo aqui, que é You will stay here. Você ficará aqui. O verbo to stay é o verbo ficar. You will stay here. Lembra do will, que é futuro, que transforma a frase no futuro. Você ficará, will stay, ficará here, aqui. Beleza? Então é isso. Agora, nesse caso aqui, you will stay here, pra gente transformar numa frase interrogativa, a gente teria que apenas trocar o will com o you, trocar o sujeito com o auxiliar. Entendeu? É basicamente isso aí, só dar uma viradinha assim, que ficaria will you stay here? Entendeu? Então a afirmativa, you will stay here, você ficará aqui. Agora na interrogativa, will you stay here? E é basicamente isso aí, pessoal. O inglês, ele não é difícil, é só vocês prestarem atenção. E agora, na verdade, deixa eu continuar. É só vocês prestarem atenção nas aulas que vocês vão pegar de uma forma muito rápida, entendeu? E aplicar aquelas dicas que eu falei pra vocês também sobre acelerar o seu aprendizado no inglês, que é muito importante, é importantíssima aquela aula. Importantíssima. Se vocês aplicarem aquilo no seu dia a dia, tirar 30 minutos do seu tempo para assistir uma série com legenda em inglês e áudio em inglês, ficar com o Google Tradutor e traduzindo as frases, cara, você vai pegar o inglês muito rápido. Muito rápido. Então vai ter matérias aqui que eu vou ensinar que você já vai até saber se você aplicar do jeito que eu tinha explicado pra você. Mas bora lá continuar aqui na aula. Então é basicamente isso aí, pessoal. Eu trouxe aqui mais um exemplo também, pra ficar mais fácil pra vocês. E eu só vou dar uma retomada aqui. Lembra na afirmativa do último exemplo que eu tinha falado. You will stay here. Na interrogativa ficaria will you stay here. Agora, eu tenho outro exemplo aqui de uma frase na interrogativa com um auxiliar modal could. C-O-U-L-D. Que é could you give me some fruits? Could you give me some fruits? A gente usa esse could para pedidos. É o poderia, lembra do poderia? Aí ficaria basicamente, poderia você me dar um pouco de frutas? Aí na afirmativa colocaria assim, you could give me some fruits. Você poderia me dar algumas frutas. Agora, na interrogativa ficaria could you give me some fruits? E é basicamente isso aí, pessoal. Só vou dar uma retomada aqui pra vocês, que eu sempre retomo, porque é uma coisa muito importante também pra dar aquela fixada na cabeça. Então bora lá. Com o verbo to be, lembra que a gente tem um exemplo aqui. You are Brazilian. Ficaria are you Brazilian. A gente só troca o verbo to be com o sujeito da frase. Que no caso o sujeito da frase aqui é you. E o verbo to be, né, que é o are aqui agora. Também, o segundo exemplo agora. A segunda etapa seria quando está sem verbo to be na frase, quando está sem auxiliar na frase, a gente só adiciona o do na frente, o verbo to do. E também, pessoal, lembra uma dica agora muito importante que eu esqueci de falar, dá pra gente fazer isso no passado também. Só que a gente ainda não teve aula sobre passados no inglês ainda, que é uma aula um pouco mais complicada. Porque o futuro é muito simples no inglês, vocês já perceberam que o futuro é muito simples no inglês. Agora o passado é uma coisa assim um pouco mais difícil, mais complexa, que a gente ainda vai trabalhar isso muito lá na frente. Mas então calma ainda que isso é fruto dos próximos capítulos, tá? Então vamos trabalhar com o que a gente tem agora, porque depois a gente ainda vai ter que trabalhar com o futuro ainda. Mas quando tá sem verbo to be na frase, a gente só adiciona o do na frente, e quando tá na terceira pessoa, o does. Então
Então lembra daquela frase lá que eu tinha falado. Does he go to school? A gente só não coloca does he goes to school porque a gente não pode colocar dois verbos conjugados na mesma frase, entendeu? A gente tem que conjugar só um verbo, que no caso seria o does, o do, que ficaria does, entendeu? E quando tem auxiliar na frase, a gente simplesmente faz como se fosse o verbo to be. A gente pega o verbo, o auxiliar modal e o sujeito da frase e muda de lado, entendeu? Então, como ficaria you will stay here? Will you stay here? A gente só muda ele de local. Como ficaria também um outro exemplo que eu tinha dado? You could give me some fruits. Você poderia me dar algumas frutas. Agora, na interrogativa ficaria could you give me some fruits? Entendeu, pessoal? Então, foi isso aí. A aula foi uma aula de tempo médio, que a última aula foi de 6 minutos, foi uma aula bem rapidinha. Foi uma aula mais simples também, mas foi uma aula também importante. Porque preposições de tempo, né, que foi a última aula, se eu não me engano, é uma matéria assim que é fácil de entrar na cabeça, mas a gente usa muito, tanto que a gente acaba nem percebendo assim. Mas tipo, a gente usa muito essa última aula que eu passei. E também essa aula a gente usa demais. Não tem como você ficar um dia sem fazer uma pergunta em inglês. Pelo menos agora, pra mim, é uma coisa que é muito necessária. E quando você vai viajar nas provas, na aula de inglês também, tudo mais que você com certeza tem na sua escola, é uma coisa que é muito recorrente. E você precisa saber, pessoas às vezes não entendem como que a gente faz uma frase, qual que são as regras pra gente fazer uma frase em inglês, sabe? Uma frase interrogativa no inglês. E agora, com esse simples vídeo de, acho que 10 minutos vai dar mais ou menos, vocês vão saber isso. E é basicamente isso aí, pessoal. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Se vocês puderem compartilhar com seus amigos, eu vou agradecer muito. E a gente tá crescendo. Eu vi que o último vídeo, até agora pelo menos, deu 14 visualizações. Eu tô muito feliz, vocês não estão nem ligados. Parece que 14 visualizações pra vocês é muito pouco, e realmente é um pouco, mas tipo, meus primeiros vídeos estavam com 0 visualizações. Eu cheguei a postar até o terceiro e ficou tipo com acho que 2 visualizações, que acho que era meu pai e um amigo meu. Agora já tem 14, gente, eu tô ficando realmente muito feliz. Se eu mostrar aqui eu devo ficar emocionado. Mas então é basicamente isso aí, pessoal. Se vocês puderem compartilhar com seus amigos, eu vou agradecer muito. Curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Então é isso, gente. Muito obrigado e valeu!